Cobardes há muitos e, pelos vistos, estão no Parlamento. O que eu ia dizer então aos deputados é isto. Sejam homenzinhos. Se não gostam de nomes do Chega, que digam-no antes da votação. Esse nome não é aceitável. Acho muito bem. E se os deputados do PSD ou do Chega consideram que os seus respectivos líderes da bancada parlamentar, quando estão a dar indicações, votem neste e naquilo, não concordam, então tenham a coragem de dizer aos líderes da bancada parlamentar: epá, mas porquê é que tu estás a aceitar esses nomes do outro partido? É muito simples. Calorosas saudações e, como sabem, hoje o Governo vai tomar posse e eu, no meu Ministério do Like, o maior ato de cobardia que existe é não pedir like no início dos vídeos. Portanto, meus amigos, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 200 mil subscritores. Para lá caminhamos, estamos quase lá. E podem partilhar o vídeo também nas vossas redes sociais, até porque, por menor importante, praticamente 40% das pessoas que vê o canal ainda não é subscrita. Portanto, subscrevam e têm também o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Pormenor muito rápido, antes de irmos para o vídeo. Hoje, como eu mencionei, é a tomada de posse do Governo. Luís Montenegro vai falar ao país pela primeira vez após as eleições do dia 18 de maio. Nós vamos estar a acompanhar a partir das 5 e tal da tarde. O link da live está no primeiro comentário afixado. Vão lá, deixem o vosso like, ativem as notificações, essas coisas todas. Ora, vamos ouvir aqui o comentário de Miguel Morgado sobre aquilo que aconteceu no Parlamento, da bronca, entre aspas não, foi mesmo uma bronca, de Diogo Pacheco de Amorim não ter sido eleito para o cargo de Vice-Presidente da Assembleia da República. Portanto, sem mais demoras, vamos ver o que é que Miguel Morgado tem a dizer sobre isto. Eu não sei o que aconteceu, até porque eu também não sou deputado, não estou lá nos meandros, mas sei duas ou três coisas. Primeiro, foi o próprio Diogo Pacheco de Amorim que disse que era provável que alguns... admitia. Ele disse dois ou três, eventualmente. E chegava. Isso não colocaria. Dois ou três. De facto, mas não seria isso que ia colocar em causa. Não custa assim tanto a ouvir. Agora, ele disse são dois ou três. Por isso ele sabe, ele está a dizer isto porque sabe que nem toda a gente no grupo parlamentar do Chega o queria ver lá. Atenção, eu já estive num grupo parlamentar ainda maior que o do Chega e sei como é difícil para a eleição destes cargos e às vezes até para o líder da bancada parlamentar, a reunir consenso entre os deputados, porque há sempre zangas pessoais, que às vezes nem sequer são políticas, nem são ideológicas, são zangas e ressentimentos e vinganças, e portanto, no que é que nós sabemos? Ele sabe que provavelmente nem toda a gente do grupo parlamentar votou. André Ventura não quis repetir a votação que Hugo Soares propôs. Para falhar em 35... Ficou adiada. Ficou adiada, como também de outras vezes. Ficou adiada, mas vamos ver se o Chega vai insistir nos mesmos, Pronto, é isso que nos mesmos nomes. Ora bem, pode não acontecer. Outra coisa que eu sei, um dos candidatos do Chega para a mesa, o Gabriel Mitar Ribeiro, foi eleito. E foi eleito, pelos vistos, para aquele somatório todo, com votos do PSD. Sim. Portanto, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte: os deputados do Chega e do PSD... já que os outros não estavam ali tanto envolvidos, quer dizer, o PS disse que ia deixar passar, mas quer dizer, é muito provável que no PS não tenham votado, mas no PSD e do Chega, os deputados, as direções partidárias, até os simpatizantes, têm de fazer uma coisa que não fizeram na última legislatura, que é aprender a viver democraticamente um com o outro. Não é para chegarem a grandes entendimentos, não é para chegarem a coligações, mas para ver se há alguma coisa que possam fazer para honrarem o mandato de representação que o povo português lhes deu. Parece-me, antes de continuarmos, abordagem equilibrada do Miguel Morgado e, acima de tudo, realista. Já vamos aqui à parte da questão de falarmos da convivência democrática entre o Chega e a AD e o Chega, já vamos a essa parte. Vamos primeiro à primeira parte da questão dos votos contra o Diogo Pacheco de Amorim. O Diogo Pacheco de Amorim veio dizer para a Rádio Observador que, em primeiro lugar, ele não deveria ter dito aquilo. Eu percebo o que é que ele quis dizer, mas não deveria ter dito aquilo, porque ele, ao dizer que 2 ou 3 admitia a possibilidade de terem votado contra, sendo ele chumbado por um voto, enfim, é grave. As pessoas poderão dizer, mas o PSD tinha dito que votava a favor. Certo, e pode não ter cumprido, como provavelmente alguns não cumpriram. A questão é que torna-se mais grave quando é o próprio partido a não cumprir com o próprio elemento do partido. Agora, internamente, dentro dos partidos, é importante que as pessoas compreendam que os ódios, que às vezes são mesmo ódios, atenção, para com pessoas do próprio partido, são muito superiores de pessoas de diferentes partidos. E eu não estou a exagerar. Dentro das bancadas parlamentares, dos grupos de assessores, em todos os partidos, os ódios que existem, não só em termos pessoais, porque aquele ficou com aquele cargo, ou porque numa conselhia qualquer aconteceu qualquer coisa que isto não sei que mais, ou às vezes é apenas questões de comentários no Facebook, e eu não estou a gozar,
Nem sequer estou a hiperbolizar, não estou a exagerar. Às vezes são coisas tão ridículas quanto isto. Às vezes até pior, no sentido em que é mais ridículo. E eu posso falar com conhecimento de causa, porque já estive em 2 partidos, sei como é que a coisa funciona e, portanto, aquilo que as pessoas genericamente imaginam é pior. É pior. Então, isto aqui a nível de deputados, enfim, tem a sua própria dimensão. Se forem ver até a nível de concelhias, de distritais, que acaba por ser ainda mais ridículo porque a dimensão e a importância é muito menor do que um grupo parlamentar no Parlamento, então aí é mais ridículo. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu não me admira nada que o número de pessoas do Chega que tenha votado contra o Diogo Pacheco de Amorim não tenha sido 2 ou 3, tenha sido muito mais. Porquê? Por uma simples razão. Quando acaba a votação, o André Ventura não a quer fazer logo a seguir. Quer reunir em primeiro lugar com o grupo parlamentar. Portanto, ele ficou na dúvida de quantas pessoas é que teriam votado eventualmente contra o Diogo Pacheco de Amorim. Claro que também não há aqui santos da parte do PSD, porque claramente ao dizerem que votaram contra ou que iam votar a favor, mas o nome é chumbado, claramente que houve pessoas no PSD que votaram contra e foram contra uma alegada ordem do Hugo Soares. Agora, para o Ventura, inicialmente, logo não querer repetir a votação com o mesmo nome e querer reunir com o grupo parlamentar, isso indicia algo que não abona muito a favor da própria decisão favorável do grupo parlamentar do Chega para com o Pacheco de Amorim. Porque isto acontece. E atenção, eu sei perfeitamente que as pessoas mais favoráveis ao Chega e etc. não vão gostar daquilo que eu estou a dizer, obviamente. Mas a realidade é mesmo essa. E não é só no Chega, é literalmente em todos os partidos. Porque os partidos podem ser diferentes, mas a natureza humana é toda igual. Enfim, e eu sei que há pessoas de partidos que vão ver isto e vão claramente perceber que isto é a realidade do mundo partidário. Mas é que é mesmo. Atenção, isto não é exagero, não é eufemismo. É assim que as coisas são. É bom? Não. Mas é o que é. São o primeiro e o segundo maior partidos. Podem querer fazê-lo ou não fazê-lo como fizeram nos últimos 11 meses. Nos últimos 11 meses não fizeram nada disso. E o Chega portou-se miseravelmente e o PSD também não se portou bem. Mas o Chega portou-se miseravelmente logo na eleição, logo na votação para o Presidente da Assembleia da República, na altura o Guiá Branco. Portanto, André Ventura, neste momento, é o último político que tem autoridade para se queixar de traições. É o último. É que estas coisas em política... O problema de André Ventura é esse. Não percebe que tem de jogar o jogo longo. Cristina, só um momento. Claro. Não percebe que tem de jogar o jogo longo. Fazem-se uma série de expedientes que depois não percebe que se ele quer ficar cá, ele quer ficar cá há muito tempo, que depois ele paga o preço lá mais à frente. O que ele fez foi uma infantilidade muito grande há um ano, e agora até podia ter um capital de queixa, não tem autoridade nenhuma para falar sobre o assunto. O que eu ia dizer então aos deputados é isto. Só antes dele continuar, vou só meter aqui até para trás, só para dar uma nota muito rápida, que é o seguinte, e só mesmo muito conciso. O Ventura foi incongruente nos comportamentos que teve o ano passado. Eu não gostei daquele chavascal, na altura tinha dito, acho que foi desnecessário. Agora é preciso dizer, e o Miguel Morgado também reconhece isso, que o PSD também não esteve bem, porque houve ali, eu não sei se lembram o ano passado, mas houve atos de infantilidade a nível político completamente ridículos por parte do PSD. Porque deram uma justificação ao Ventura para fazer aquilo que ele fez. Se me perguntarem, aquilo que o Ventura fez o ano passado é bom do ponto de vista da credibilidade das instituições? Não. Mas se havia justificação para o Ventura fazer aquilo, o Nuno Melo e o Paulo Rangel armaram só os cucos. O ano passado, não sei se lembram. Porque nos dias anteriores tinha sido estabelecido um acordo, um gentleman agreement entre o Chega e a AD, em que, isto vai-se coordenar, vai ser eleito e etc. O Aguiar Branco, sem grandes stresses, coisa e tal. Depois de manhã, no próprio dia da votação, perguntaram ao Paulo Rangel, se não estou em erro, e ao Nuno Melo, se o não é não já estava cortado porque fizeram esse acordo com o Chega e começaram com a conversa do não é não, o não é não para ali e para acolá, e portanto ficou assim uma poeira no ar. O que é que eu quero dizer com isto? Se o Chega esteve bem no sentido de cortar ali e criar aquele chavascal, não esteve, mas a infantilidade política daquele momento da manhã, naquelas entrevistas do Paulo Rangel e do Nuno Melo principalmente, antes da votação, antes do horário da tarde, fizeram com que o Ventura tivesse justificação para o chavascal que aconteceu na altura. Agora, o que aconteceu aqui, eu vou-vos dar a minha opinião. Eu não sei o que é que aconteceu, ninguém sabe. Ninguém sabe porque o voto é secreto.
É que ninguém sabe. Eu sei que as pessoas vão ter aí as vossas teorias e completamente à vontade. Mas a realidade é que do ponto de vista factual ninguém sabe. Ninguém. Mas eu vou-vos dar a minha opinião. É o meu bitite. Houve mais do que 2 ou 3 pessoas a votarem contra o Pacheco de Amorim, dado a vários anticorpos que existem dentro da bancada parlamentar do Chega e que é normal em várias bancadas parlamentares, todas elas, tirando na do Bloco de Esquerda, que é só um, portanto é um bocado difícil a Mortágua votar contra ela, mas de resto, quando é mais do que um, isso às vezes acontece. E uma boa parcela dos deputados do PSD votaram contra o Pacheco de Amorim. Os do PS claramente votaram contra e uma boa parcela dos do PSD votaram contra o Pacheco de Amorim. Eu duvido muito que o Hugo Soares não tenha dado a ordem para votarem a favor, por uma simples razão. Se me perguntarem, achas que o Hugo Soares queria uma vingança do ponto de vista prático daquilo que aconteceu ano passado? Possivelmente, não é? Possivelmente. A questão é, isso é a melhor decisão, ou melhor, é a decisão mais inteligente para o PSD capitalizar votos? Não. O PSD já percebeu, e o Bloco Central já percebeu, que ostracizar o Chega só porque sim e fazer estas jogadas de mesquinhas política não os beneficia. Por isso é que o Hugo Soares, quando aquilo acabou, liga logo para o Ventura, aflito, ele, Hugo Soares, porque sabe que o que vai passar mediaticamente o Chega, mais uma vez, tem uma oportunidade para se vitimizar. Por isso é que eu disse que foi um erro do Pacheco de Amorim ir para a rádio e dizer, eventualmente houve uns quantos que votaram contra mim. Se o Pacheco de Amorim não tem dito nada, basta dizer, não, foram os do PSD, e retirava essa parte, o assunto estava completamente arrumado, favorável ao Chega. Agora, assim, com isto, a história muda de figura. Mesmo que os deputados do Chega tivessem, alguns deles, votado contra o Pacheco de Amorim. Agora, isto torna tudo mais complicado. Portanto, sucintamente, muitos do PSD votaram contra o Pacheco de Amorim e alguns do Chega, se querem que vos diga mais do que 2 ou 3, votaram contra o Pacheco de Amorim. Eu sei que as pessoas mais afetas a um partido, no caso ao PSD, não vão gostar de ouvir isto, porque soa um comportamento um bocado mafioso e as pessoas mais ligadas ao Chega também não gostam, mas a falcatrua e o comportamento mafioso, se há sítio para acontecer, é no Parlamento. E atenção, eu estou a falar de 2 partidos pelos quais se aproximam mais da minha linha ideológica, como devem imaginar. Mas enfim, vamos prosseguir. Para falar sobre o assunto. O que eu ia dizer então aos deputados é isto. Sejam homenzinhos, o que está ali também não é, e mulherzinhas, o que está ali não é tanto ter um garbo para poder, no segredo da urna de voto, votar contra aquilo que se diz. Se não gostam de nomes do Chega, que digam-no, antes da votação. Esse nome não é aceitável, acho muito bem. E se os deputados do PSD ou do Chega consideram que os seus respectivos líderes da bancada parlamentar, quando estão a dar indicações, votem neste e naquilo, não concordam, então tenham a coragem de dizer aos líderes da bancada parlamentar, mas porquê é que tu estás a aceitar esses nomes do outro partido? É muito simples agora. Fazer este joguinho para depois andarmos nós aqui, comentadores, a ter com que nos entreter, é um mau serviço que os deputados prestam. E mesmo assim... Não, concordo perfeitamente. A questão é, isto é bom, reparem, para mim é ótimo, há conteúdo para vídeo. Portanto, isso é a parte positiva. Mas eu sou-vos honesto, é assim, o país tem que aumentar os níveis de crescimento económico, o país tem que controlar a imigração, que diga-se de passagem, não sei se já viram a notícia, mas o governo da AD já veio avisar que com a história do reagrupamento familiar, Portugal vai receber mais 500 mil imigrantes à volta disso. Não sei se chega a 500 mil, mas é à volta disso. Não sei em quanto espaço de tempo, mas é isso que se prevê. Portanto, daqui a alguns meses ou daqui a um ano, talvez menos, não vos sei especificar, mas dentro dos próximos tempos, teremos o país com mais de 2 milhões de imigrantes. Portanto, enfim, eu diria que há coisas mais importantes do que propriamente esta votação da chacha. Eu sei que isto leva muito à questão individual do sentimento da malta ligada ao PSD e da malta ligada ao Chega. Mas, muito honestamente, não é isso que vos vai controlar as fronteiras nem meter mais dinheiro do bolso. Tão simples quanto isso. Portanto, era bom que isto começasse a ser perspectivado a nível geral. Eu sei que há, e ainda bem, de mandar as pessoas trabalhar e etc. Acho que agora se aplica um bocado aqui à dinâmica parlamentar de dizer muito honestamente, deixem-se de infantilidades para não dizer outra coisa e vão trabalhar. Faz falta. Bom, digam-me a vossa opinião nos comentários. Antes de ir, só para isto. De relembrar também, à direita toda, direita salvo seja, mas vá ao espaço à direita do PS, foi à pala destas infantilidades, destas estupidezes gerais, que o PS e a esquerda passaram de 130 e tal deputados para 70 e tal deputados, em apenas 1 ano e meio. Portanto, olha para os outros,
no sentido de tentar evitar aquilo que não queres que te aconteça a ti. Portanto, é bom que a direita, de uma forma geral, ou o espaço à direita do PS, comece a ter mais maturidade em certos comportamentos, porque isto às vezes já começa a ser estúpido, já começamos a entrar aqui na parvalheira. E atenção, eu digo isto enquanto pessoa que simpatiza claramente muito mais com o espaço ideológico à direita do PS. Bom, vamos ficar por aqui. Digam a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. Tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.